Introdução ao Antigo Testamento, Bíblia Hebraica, Palestra 11, Nos Passos de Moabe, Deuteronômio. Capítulo 4, Grandes temas em Deuteronômio. Então, vamos isolar agora alguns dos principais temas do Deuteronômio, antes de fechar o nosso estudo do Pentateuco. Primeiro de tudo, como eu já mencionei, a centralização do culto é um tema-chave no livro de Deuteronômio e teve efeitos muito importantes. Ele trouxe a religião judaica mais próxima ao monoteísmo, porque tem a insistência de adorar a um Deus em um único santuário central. O sacrifício era oferecido somente em peregrinação a Jerusalém, o que significava que o abate de animais por carne no campo já não tinha mais um componente sacro, é apenas comum e normal abate profano. Há evidências de que isso não era verdade antes desta reforma. Se você quisesse matar um animal por carne, você tinha uma espécie de altar improvisado lá fora, no campo, e você iria derramar o sangue e daria de volta a Deus e assim por diante. Você ainda pode derramar o sangue, obviamente, mas havia anteriormente um elemento mais sacro ligado a isso. Agora, o abate no campo era simplesmente comum, o abate profano. Como resultado, você tem um monte de levitas rurais que estão sem ocupação agora. Um monte de pessoas que teriam oficializado os santuários locais. E eles estão fora do negócio. O que provavelmente explica o fato de que Deuteronômio faz provisão especial para os levitas e os inclui na sua legislação. Uma espécie de legislação de bem-estar social. Há disposições que são feitas para os levitas, que não vão mais ser capazes de ganhar sua renda desses santuários locais. Assim, muitos deles teriam ido para Jerusalém e uma tensão real vai se desenvolver entre esses sacerdotes de Jerusalém e essa classe de levitas que são recém-chegados. E nós vamos ver um pouco dessa tensão colocadas em alguns outros textos. Portanto, há a centralização do culto e isso tem ramificações sociais. Temos também uma maior abstração da divindade, que é algo que muitas pessoas apontam no livro de Deuteronômio, porque Deuteronômio e livros que estão relacionados a eles, aqueles que vão a seguir, consistentemente se refere ao santuário como lugar onde o Senhor escolheu para fazer a morada de seu nome. O próprio Deus não é dito habitar no templo, nem é o templo descrito como a casa de Deus. O templo é sempre a morada de seu nome. A casa foi construída em seu nome. Weinfeld afirma que isto é para combater a antiga crença popular de que Deus realmente habita no santuário. Da mesma forma, erradicar ou proteger-se contra a ideia, que está implícita em fontes anteriores, de que Deus está entronizado sobre os querubins. Sobre os querubins que guardam sua arca. Deuteronômio enfatiza que a função da arca é exclusivamente para abrigar os tablets, as tabuletas do pacto. Este é seu propósito. A tampa da arca não é mencionada, os querubins não são mencionados. Nós não temos a imagem disto como um trono com a arca, como o escabelo de Deus. Parece haver uma maior abstração da divindade. Alguma abstração é também evidente na mudança de imagens do visual para aural, na descrição das auto-manifestações de Deus ou teofanias. Ouve-se a Deus, mas não se vê Deus em Deuteronômio. E isso é muito diferente dos textos anteriores, onde vemos uma espécie de fogo envolto em uma nuvem e assim por diante. Assim, o santuário é entendido como uma casa de adoração, tanto quanto é um centro de culto, em que israelitas e estrangeiros podem oferecer orações a Deus que habita nos céus. Então, Ele está nos céus. Este é um lugar de adoração. Isso não quer dizer que o sacrifício é abolido. Não que se diga que o sacrifício não é importante para Deuteronômio. Muito longe disso. É uma parte essencial do serviço de Deus para Deuteronômio. Mas Deuteronômio está menos interessado em questões de culto. E, em qualquer caso, quando ele se concentra em sacrifício, se concentra em um aspecto diferente desses sacrifícios. O sacrifício de que fala consistem principalmente de oferendas que são consumidas pelo ofertante no santuário, ou são compartilhadas com os marginalizados de alguma forma, o levita, o estrangeiro residente, o órfão, a viúva. Porções são dadas a eles. Assim,
enfatizando a obrigação de compartilhar a refeição sacrificial com os membros mais desfavorecidos da sociedade, Deuteronômio quase dá a impressão de que o principal objetivo do sacrifício é humanitário, ou pelo menos pessoal. O cumprimento de uma obrigação religiosa ou a expressão de gratidão a Deus e assim por diante. Estes são os aspectos dos sacrifícios que são enfatizados em Deuteronômio. Deuteronômio também enfatiza a justiça social, a ética pessoal e a responsabilidade para com a vizinhança. O próprio comportamento justo de Deus em favor dos fracos e dos oprimidos é um modelo para o comportamento justo de Israel. Deus ajuda ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. E essa é uma frase de injunção de Israel para ajudá-los também. É a base para o humanitarismo que eu mencionei anteriormente, que parece correr através das leis de Deuteronômio de 12 a 26. Um outro tema em Deuteronômio é o fato de que o conceito de pacto implica a ideia de que cada geração de israelitas se entende como tendo sido ligadas a Deus na aliança original. Assim, em Deuteronômio capítulo 5, versículos 2 e 3, o Senhor nosso Deus fez um pacto conosco em Horeb, Sinai, né? Não foi com nossos pais que o Senhor fez esse pacto, mas conosco, os vivos, cada um de nós que está aqui hoje. Agora, isso é interessante, porque me lembra a geração que morreu fora, que viu o êxodo e o Sinai, certo? Então, esses são os filhos, e agora eles estão dizendo que éramos nós. Cada um de nós que está aqui hoje. Assim, cada geração de Israel se vê como estando na montanha sagrada para concluir uma aliança com Deus. E esse momento decisivo tem que ser feito sempre presente. Isso é um processo que é facilitado pela obrigação de estudar as leis para recitá-las diariamente, para ensiná-las a seus filhos. São instruções que estão contidas em Deuteronômio. Além disso, Deuteronômio 31 proclama que a cada 7 anos a Torá é para ser lida publicamente, toda ela. E Weinfeld argumenta que onde muitas culturas do Antigo Oriente Próximo dirigem o rei a escrever as leis para si mesmo, é só em Israel que ele ainda está para encontrar um paralelo. É somente em Israel que a lei é um manual tanto para o rei quanto para as pessoas. É para ser proclamada e lida em voz alta para o povo em uma base regular a cada 7 anos. Um outro tema de Deuteronômio é a ênfase no amor. Weinfeld aponta que os tratados assírios exigem o amor do vassalo para com o príncipe herdeiro, mas nunca um amor recíproco do príncipe herdeiro pelo vassalo. E Deuteronômio é diferente neste aspecto. Deuteronômio enfatiza o gracioso e imerecido amor de Deus por Israel, e que está expresso em seus atos poderosos em nome de Israel. O deuteronomista deixa claro que o amor de Deus deve despertar um amor recíproco da parte de Israel ao amor de Deus. O amor de Deus aqui realmente significa lealdade. A palavra que é usada é uma palavra que enfatiza a lealdade. O amor e fidelidade são meras abstrações. No entanto, sem algum tipo de veículo para a sua expressão, e o veículo para a sua expressão em seguida é a Torá de Deus. A soma total dos ensinamentos, instruções e leis e diretrizes de Deus, que são supostamente para garantir vida longa e prosperidade na terra. E essa ideia é encontrada em uma passagem muito importante conhecida como Shema. Esta é uma passagem que é realmente uma expressão central do amor de Deus em Israel e que tem sido apontada como uma parte essencial da liturgia judaica, numa fase muito precoce e continua até hoje. É assim chamada por causa da primeira palavra da passagem. Está em Deuteronômio capítulo 6, começa no versículo 4, e a primeira palavra é ouvir, Shema. Ouve, ó Israel, Yahvé é nosso Deus, apenas Yahvé. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Leva ao coração essas instruções com que eu os encarrego neste dia. Impressione-as sobre seus filhos, recite-as quando você estiver em casa e quando estiver longe, quando se deitar e quando se levantar. Vincule-as como sinal na tua mão e deixa-as servir como um símbolo em tua testa. Inscreva-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deste modo, o amor e lealdade para com Deus é o fundamento da Torá. Mas a Torá é a realização desse amor e lealdade.
estudá-la e observá-la e ensiná-la e transmiti-la. Outra ideia-chave que ocorre em Deuteronômio é a ideia de Israel como povo escolhido. Podemos encontrá-la aqui pela primeira vez. É uma expressão da particularidade de Israel e sua relação única com Deus. E que a singularidade é expressa por este termo, bachar, que significa eleger ou escolher. Esta é a primeira vez que nos deparamos com isso. Yahvé escolheu Israel em um ato de graça e lhe concedeu gratuitamente ser sua propriedade especial. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Marquem os céus até os alcances mais longínquos que pertencem ao Senhor, teu Deus. A terra e tudo que está nele, no entanto, foi a seus pais que o Senhor estava desenhado em seu amor por eles, porque ele escolheu você, seus descendentes diretos, dentre todos os povos, como é agora o caso. Essa ideia pode ser enraizada na esfera política do Antigo Oriente Próximo, em que os soberanos destacavam vassalos para o status de propriedade especial. E, na verdade, a palavra usada para essa propriedade especial é uma palavra que não encontramos em Êxodo. Mas Deuteronômio contém declarações de orgulho nacional, a exaltação nacional. E ao contrário dos materiais sacerdotais, que retratam a santidade como objetivo futuro a ser atingido através da observância da Torá de Deus, você será santo para mim, fazendo as seguintes coisas. Deuteronômio fala de Israel como santo agora, e, portanto, vinculado à observância da Torá de Deus por causa da sua santidade. Vocês são um povo santo para mim, por isso você deve fazer isso. E isto é, talvez para colocá-lo muito grosseiramente, para a fonte sacerdotal, a santidade é uma meta a ser alcançada através da obediência à Torá de Deus. Para Deuteronômio, a santidade é um estado a ser perdido por desobediência à Torá de Deus. Quando voltarmos, eu só quero terminar com um ou dois comentários sobre algumas ideias-chave ou temas em Deuteronômio antes de passar para o início da história deuteronomista, que começa em Josué.